Noite, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria, sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. A gente congregamos aqui com vínculos, né, uns 5, 6 anos atrás, mas conheço aqui há uns 20, eu acho. E para mim sempre é uma honra mesmo estar aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra breve que o Senhor me deu essa semana. Eu estava naquelas leituras da palavra às 6:30 da manhã com sono, numa quarta-feira, tinha um monte de coisa para trabalhar durante o dia e peguei a Bíblia e lendo alguns versículos, comecei a perceber o Espírito se mover na minha mente, no meu coração, me lançou uma palavra na minha mente e a partir daí é aquela obra espiritual que nós conhecemos, né? E eu queria, com muita simplicidade, assim, compartilhar com vocês algumas coisas. Eu queria abrir, irmãos, em Salmos 19, 3. Não, Salmos 19, 13. Deixa eu só achar aqui na minha. Salmos 19, 13. Quando eu me converti em Cachoeira do Sul, muitas coisas me marcaram assim profundamente. Até hoje eu tenho marcas assim que vou levar para a eternidade, né? Uma delas, agora eu vi o André recebendo essa palavra do Senhor e todos nós recebemos, né, do Senhor essa palavra agora sobre o suicídio. E eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos. É assim, ó, eu fiquei, cara, até hoje assim para mim é uma experiência tremenda e que eu nunca mais perdi essa visão. Na noite que eu fui batizado no Espírito Santo, eu saí na rua, eu olhava as pessoas assim, parecia que eu conseguia ler elas assim de fora a fora. Quando tinham duas, então, parecia que eu enxergava mais ainda. E eu comecei a andar na rua assim. No outro dia eu fui na casa do Cordeiro, falei assim, bah, Cordeiro, tem um lance diferente acontecendo comigo, cara, eu tô até meio paranoico, cara. Ele, não, Paulinho, isso é a habitação do Espírito Santo. No outro dia, estava se armando um temporal em Cachoeira, perto da minha casa, e eu estava caminhando, descendo assim, e aquele temporal se armando no horizonte. E eu lembro que tinha muitas pessoas caminhando normalmente, assim, normalmente. E eu olhava para aquilo ali, meu Deus, as pessoas precisam conhecer Jesus. E eu olhava assim, mas era gente que não acabava mais. Parecia que eu conseguia enxergar a mente delas, todas ao mesmo tempo. Parecia aqueles filmes que a gente vê de vez em quando, assim. Eu conseguia ler a mente das pessoas ao mesmo tempo. E é muito precioso isso, irmãos. Essa habitação do Espírito em nós, a gente não pode perder essa consciência. No Antigo Testamento tem um versículo lá em Levítico, eu não me lembro onde é que está, mas diz que o sacerdote, ele devia manter o fogo do altar continuamente aceso. E nós temos uma obrigação de manter essa percepção do Espírito em nós continuamente. Tendo sentimento, não tendo, acontecendo coisas legais, acontecendo coisas ruins, nós não podemos perder essa percepção do Espírito nos ensinando as coisas. Eu, toda vez que pego a Bíblia para ler de manhã, de tarde, de noite, a hora que eu consigo durante o dia, sempre que eu preciso conversar com a Flávia alguma coisa da palavra, sempre que eu preciso conversar com a Ruth alguma coisa, com o Tito, com os irmãos que estão lá em casa, ou quando o André me convida para vir aqui, ou com alguém que eu sei que eu tenho que levar alguma coisa do Senhor. Assim, irmãos, não pensam que é arrogância e soberba minha. Mas eu, mais ou menos assim, qualquer assunto eu me defendo. É difícil ter um assunto assim que eu sou zero assim no reino. Né? Eu sei finanças, sei educação de filhos, estou aprendendo na prática todos os dias. Eu sei o que é um discipulado, o que é um casamento. Então, eu me defendo em tudo. Mas como é diferente, irmãos, quando eu vou falar com a Flávia, ou com a Ruth, ou com o Tito, ou com os irmãos, ou com vocês, com qualquer pessoa,
mas a palavra que eu levo e que eu vou entregar é algo que o Espírito me deu para aquela hora, para aquele momento. É muito diferente. Eu não estou despejando só conhecimento, eu estou despejando uma obra espiritual que eu consigo alcançar o espírito daquela pessoa. E aí sim, e aí tem mudança. E aí tem mudança. Antes de entrar no Salmo 19, 13 aqui, nós estamos há 1 ano encharqueados e temos andado com muitos irmãos ali, né? Alguns irmãos, na verdade, alguns vinculados conosco, outros não, né, André? Mas enfim, tem coisas acontecendo ali estruturais em famílias de anos, irmãos. E para nós conseguirmos alcançar aquelas pessoas, nós precisamos de uma obra espiritual. Só conhecimento do Paulinho, da Flávia, do Márcio, da Samanta não adianta. Nós precisamos de uma obra do Espírito, uma obra espiritual. É isso que nós precisamos. Amém, irmãos? Vamos abrir em Salmos 19, 13. Eu vi que a versão que o André está usando, a palavra é um pouquinho diferente da minha, não sei se é a mesma, mas a palavra é a palavra, né? Salmos 19, 13 diz assim: Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Aqui o Davi então está falando, pedindo para o Senhor livrar ele, guardar ele, na verdade, da soberba, para que a soberba não se torne senhora do Davi. E ele fala assim: então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Eu queria falar um pouquinho sobre soberba, irmãos, mas creio que não é a soberba que a gente conhece assim do nosso dia a dia. Aqui Davi, ele coloca que o contrário da obra da soberba nele é a sinceridade. E se ele ficar na soberba e não ir para esse outro lado que se chama sinceridade, ele vai cair numa grande transgressão. Então a soberba me leva a cair numa grande transgressão que nós já vamos ver na palavra. E o contrário disso é a sinceridade. É a sinceridade. Então, irmãos, eu ser uma pessoa sincera, quer dizer que eu estou, nesse contexto que nós vamos ver aqui, livre da soberba e livre de uma grande transgressão que leva a uma tragédia total. 1 Coríntios, vamos abrir em 1 Coríntios, irmãos. Todo mundo conhece, né? 1 Coríntios, os primeiros capítulos de 1 Coríntios, nós vemos Paulo tratando algumas coisas ali naquela igreja, né? Naquela cidade, que era uma coisa chamada divisão ali. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Então, 1 Coríntios começa com Paulo tratando essas coisas ali, que era uma congregação que estava se dividindo, né? E ali no capítulo 1, versículo 11 e 12, fala assim. Então é 1 Coríntios 1, 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Esses irmãos aqui, é muito interessante esse versículo aqui, né? Então tinha uma congregação e esses caras começaram a seguir alguns homens. E lá no capítulo 3, depois, Paulo fala bem assim: quando vocês falam que eu sigo Paulo e eu sigo Apolo, aí Paulo conclui assim, não é evidente que vocês estão andando segundo a carne? Se vocês dizem que seguem um homem, seja Paulo, seja o Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo a carne? Quando eu começo, irmãos,
quando eu começo não, né? Quando a gente vê pessoas começando a criar uma facção, né? Eu sigo Paulo, Paulo é o cara. Não, mas eu... E aqui nesse meio tinha uns mais espirituais que os outros ainda, que falavam assim, ah, não, eu sigo Cristo. E esses caras estavam em divisão também. Essa divisão, irmãos, é a grande transgressão que eu quero mostrar para vocês, que acontece da soberba. Sempre que eu ando inchado, eu ando com soberba, eu caio numa grande transgressão, que eu me divido e começo a seguir a homens. Sempre é assim. É um fluxo assim, ó, é um fluxo do pecado que sempre acontece. Quando eu deixo de ser sincero, começa a ter soberba dentro de mim, eu começo a me dividir e começo a seguir a homens. Sempre assim. Quando a gente pula, irmãos, para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, é o causador de tudo isso daqui. E é aqui que eu quero me concentrar com vocês aí por uns minutos. 1 Coríntios 4, 6. Fala bem assim. Então, Paulo, depois dessa conversa toda de divisão, de ele fala bem assim. E esse aqui é o versículo chave que o Senhor me deu, que eu estava falando no início para vocês. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Aqui Paulo fala que ele aplicou toda essa história, né, em figura com ele e Apolo, para que esses irmãos aprendam a não ir além do que está escrito, se ensoberbecendo naquela grande transgressão que Davi fala no Salmo 19. Aí eu fiquei pensando diante do Senhor, né, Senhor, o que é eu ir além do que está escrito? E aí a primeira coisa na minha mente que busca ser santa e ter a mente de Cristo foi que eu estava numa caixinha chamada Bíblia e que eu estou preso ali. E que se eu botar a cabeça para fora, eu estou indo além. Então eu estou numa prisão do Senhor, né? E que se eu botar minha cabeça para fora, eu vou estar indo além do que está escrito e eu caio numa soberba e todo o resto. E na mesma hora o Senhor me deu assim eu não sei se ter visão, bem longe disso, mas me deu uma imagem na mente que a palavra, ela é uma verdade tão absoluta, tão gigante, tão completa, que quando eu começo a interpretar o mundo ao meu redor fora do que a Bíblia diz, aí sim eu estou indo além do que está escrito. E quando eu começo a pensar diferente do que essa palavra aqui diz, aí sim eu vou além, e aí o meu coração se enche de soberba, eu caio numa grande transgressão, eu começo a me dividir com os meus irmãos e começo a seguir a homens. É sempre assim. Nasce, irmãos, tudo isso de quando eu vou além do que está escrito, quando eu penso diferente do que essa palavra aqui diz. Eu tenho tido algumas experiências, principalmente com a minha filha ali. A Ruth começou, ela e o Tito, na verdade, né, filhinha? Começaram um colégio agora. Começaram a época de colégio. Aí eles vão de van e no fim do dia eu pego eles lá e aí assim, né, o Tito entra no carro, igual que ele estava dançando aqui, né, já está com a cabeça cheia. A Ruth não, a Ruth entra no carro, fala. A Ruth, em 30 segundos conversando comigo, eu já consigo perceber que ela recebeu alguma coisa no colégio que vai além do que está escrito. E quando eu vejo que tem alguma coisa nela que foi além do que está escrito, desculpa, irmãos, automaticamente eu já vejo no coraçãozinho dela uma soberbinha. Tipo assim, meu pai não sabe tudo. Meus coleguinhas ali que são os caras, aqueles ali sabem. Então eu, do tempo que estou no carro até a minha casa,
E às vezes tem que se prorrogar a noite toda, né, filha? Eu preciso trazer ela, tirar ela do além do que está escrito e colocar ela naquilo que Cristo ensina na nossa família. E eu tenho notado isso comigo também. Comigo, como é fácil, né, irmãos? Às vezes a gente lê um livro, sei lá, né? Sei lá, a gente aprendeu qualquer assunto aí, né? De repente eu leio um livro diferente. Aí me reúno com os meus irmãos, aí eu penso, pá, esses caras aí, eles sabem muito, mas eu tenho um lancezinho que eu sei mais do que eles. Automaticamente eu comecei a ir além. Automaticamente uma soberbinha pode nascer no meu coração. Eu posso me dividir com eles e posso começar a seguir o carinha do livro, né? Enquanto eu tenho que seguir o meu Senhor. Com alguns irmãos lá em casa também. Cara, assim, parece que aí eu realmente eu não sei se é discernimento ou se é natural mesmo. Mas tu conversa com o cara num dia. A palavra fala isso. Fala isso, vamos orar. É assim, cara. Dá 3 dias, um WhatsApp diferente. Que tu vê, pô, mas peraí, a gente acabou de conversar o troço que está claro na palavra. Da onde que surgiu? Aí começa todo o fluxo de novo. Foi além da palavra, entra a soberba, cria uma certa divisãozinha, começa a seguir uma doutrina, uma loucura, qualquer coisa. Aí até tu trabalhar, né, irmãos, e trazer o cara de volta. Não para mim, mas para aquilo que está escrito aqui nesse livrinho. É todo um trabalhar, né? E eu acho muito interessante isso. Então, realmente, eu não... É uma experiência que a gente tem tido lá em Charqueadas, né? Na minha família, comigo, na minha família, com aqueles irmãos que nós estamos andando lá. E eu tenho orado muito ao Senhor essa semana para que Ele me livre dessa grande transgressão que Davi falou lá. Porque automaticamente nós vemos também quando começa a entrar essa soberba, essa coisinha ali dentro, aquela sinceridade que está lá no Salmo 19:13 desaparece. Tu já vê que o olhar é diferente, né? O cara começa a olhar para ti já, né? A Ruth, quando eu vou almoçar em casa, que eu dou tchau para ela na van, né, filha? Pá, tá com o olhinho brilhando. Quando eu chego para pegar do colégio, né, filha, que tem alguma coisinha, ela já tá com o olhinho assim, sabe, que já não consegue usar uma palavra meio mística aqui, mas não consegue se conectar, parece, sabe? Fica uma coisa... E como nós temos que guardar o nosso coração disso, irmãos? Não irmos além do que está escrito. Não podemos ir além. E ir além do que está escrito é pensar diferente do que a palavra diz. Eu não posso entrar nessa armadilha de divisão que pegou esses caras de Corinto aqui e que deu esse estrago todo. E depois, quando nós terminamos 1 Coríntios, vamos para 2 Coríntios. Ô, Michel, tá aí. Vamos para 2 Coríntios. Ali é uma carta, eu acho que é a carta assim, mais deprimente do Novo Testamento. Tem coisas preciosas ali. Mas a gente consegue perceber a dor de Paulo com aqueles caras. E o problema deles era divisão. Eram separados, não andavam mais juntos, tinha soberba no coração deles, tinha pecado, né, irmãos? Claro, daí começa a entrar todas essas coisas, né? 1 Coríntios 4:18, irmãos, fala bem assim. Então nós lemos 1 Coríntios 4:6, agora 1 Coríntios 4:18. Paulo fala assim: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então, irmãos, volta e meia, o nosso coração pode ficar ensoberbecido em algumas coisas, os nossos irmãos podem ficar ensoberbecidos em alguma coisa, os nossos filhos, nós mesmos, né? E nós curamos isso em comunhão, né? Quando eu estou com a minha vida aberta, quando eu largo a soberba e corro para o lado da sinceridade, eu consigo sair desse além e eu consigo voltar para dentro da palavra e eu volto para a sinceridade e eu saio dessa grande transgressão que eu entrei, que eu posso ter entrado
pela soberba. Colossenses 2. Colossenses 2, 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Aqui nós vamos ver mais uma vez, irmãos, a consequência dessa soberba, do que é andar além do que está escrito e tudo isso que nós vimos. Então, Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Agora aqui é a mesma palavra da soberba lá. Estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então aqui no versículo 18, irmãos, termina falando estando em vão inchado. Essa palavra aqui, inchado, é a mesma de que nós vemos ali em Corinto, em 1 Coríntios, de fala em soberba. Esse inchaço me leva a uma compreensão carnal. Eu não entendo mais as coisas como Cristo entende. Eu entendo na minha própria compreensão. E aí vem o versículo 19, que todos nós conhecemos de cor, né? Isso me leva a não ficar ligado ao cabeça. Eu automaticamente me divido com meu irmão e começo a seguir a homens, ideias, enfim. Sempre é assim. Quando eu vou além, eu vou repetir, né, filho? Mais uma vez, ó. Quando eu vou além do que está escrito, entra a soberba no meu coração. Entrando a soberba, eu me divido e começo a seguir a homens e ideias. Esse conceito, irmãos, de que nós aprendemos com erros, vou falar com ousadia aqui, é um conceito de uma compreensão carnal. É uma ideia de Adão. A Bíblia não ensina que nós aprendemos com erros. Está lá em Romanos 5 alguma coisa, depois vocês podem ler em casa. Mas lá em Romanos 5 fala bem assim, que a perseverança me leva à experiência. Então eu não vou ter experiência errando ou pecando. Eu vou ter experiência perseverando. Então, se na minha mente eu começo a aceitar essa ideia de que eu aprendo com os meus erros, eu vou estar numa compreensão carnal. Aí vai acontecer tudo isso aqui que eu não vou repetir, não vou repetir de novo, né? Então, na palavra, eu não aprendo com erros, eu aprendo perseverando. Perseverando. Onde que entra o erro na palavra? O erro, assim, essa questão do erro, o que tem na palavra sobre isso? Acho que é lá em 1 Coríntios 10, alguma coisa assim, fala bem assim, que Israel, aí dá tipo um resumão assim do povo de Israel na Bíblia, né? E fala bem assim, aí fala que Israel fez um monte de coisa errada, e não fala que daí Israel aprendeu com aqueles erros. Não. Fala bem assim, que esses erros que Israel cometeu, agora vem assim, ó, o arrasa quarteirão. Esses erros que Israel cometeu na caminhada deles no deserto foram colocados como exemplo para nós, para que nós não cobicemos as más coisas que eles cobiçaram. Então, quando tem um erro ou um pecado, eu não aprendo com erro e com pecado. Aquele erro ou pecado, ele foi colocado como um exemplo para que eu não faça aquilo e não aconteça a consequência daquilo comigo. Mas, biblicamente, na mente de Cristo, eu aprendo com a perseverança. Eu não aprendo com erros. Então, é uma filosofia bem bonita, né, filha? Mas traduzindo a miúdos, irmãos, como é que a gente pode traduzir? Como é que a gente conversou assim esses dias sobre isso?
Se eu matar um cara agora ali, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Eu não aprendi, agora eu aprendi que, né? Então, irmãos, guardem isso. Mente de Cristo. Não aprendo com erros. Eu aprendo, eu crio experiência com a minha perseverança. São pensamentos de Adão e pensamentos de Cristo. Se eu sou um cara que continuo pensando que eu aprendo com erros, sempre que eu errar e alguém vier me corrigir, o cara que vem me corrigir em amor é um cara que pega no meu pé. Ele é um cara que só quer dar pau em mim, cara. Eu começo a me tornar o quê? Insubmisso. Começo a falar mal dele. Meu discipulador, enfim, quem cuida de mim, é sempre assim. Vocês já viram isso? É o fluxo normal, né? Porque eu estou com a minha mente, com a minha compreensão carnal. E o cara que vem me servir em amor, me corrigir em alguma coisa, vem com a mente de Cristo. Aí começa aquela coisa que não bate, que não bate. E assim em tantas coisas, irmãos. Em tantas coisas que vocês sabem melhor do que eu, né? Sempre tem esse caminho. Sempre tem esse caminho. 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios 12, 20. Mais um aspecto. 2 Coríntios 12, 20. Esse versículo aqui é daqueles que eu li a minha vida toda. Ele sempre fica na minha mente, mas eu nunca consegui entender ele assim com alguma coisa do Senhor. Eu ficava só pensando nele, mas nunca via nada. Semana o Senhor me lembrou dele. 2 Coríntios 12, 20. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. Aqui, irmãos, então é aquela carta mais deprê de Paulo, né? Na minha percepção, pelo menos. E aqui ele fala que ele ia visitar os Coríntios e ele estava com receio que quando ele chegasse lá, eu achei tremendo isso aqui, os Coríntios não achassem Paulo como eles esperavam. E Paulo também não poderia não achar eles como ele estava esperando. Teve um dia que eu chamei a Flávia, né, a Lindinha. A gente sempre está junto, né? Estamos sempre juntos. Mas de vez em quando, né, a gente passa uma tarde separados, um dia, alguma coisa assim. E eu falei, Lindinha, vamos orar para que quando nós nos reencontrarmos, independente do tempo que nós ficarmos separados, eu preciso te encontrar como eu espero. E tu precisa me ver, me reencontrar como tu esperava me ver. Não que eu não possa ter aprendido coisas novas, ter tido uma experiência com o Senhor, não. Mas o trato do coração não pode ter soberba. Eu não posso ter ido além do que Cristo quer que eu vá. Que quando eu reencontre a minha esposa, eu esteja diferente e ela diferente comigo. A Ruth, quando eu pego ela no colégio no fim do dia, eu deixei ela de um jeito e peguei do outro jeito. Eu preciso que ela volte para mim do mesmo jeito. Não pode ter. Ela pode ter aprendido coisas novas de matemática, de história, de geografia, mas o coração dela tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Eu falei do Michel, tem o Márcio, tem a Ju, outros amigos meus. Quantos anos nós nos conhecemos já? A gente pode passar 5, 6 anos sem se ver. Eu sentar com o Michel, sentar com o Márcio, é o mesmo tratamento, é o mesmo coração. É assim que nós temos que viver, irmãos. É assim. Não pode ser diferente. Agora, no início do mês, a gente tinha... Eu ri sozinho. A gente tinha programado de visitar o Bento e a Carla lá em Santa Maria. Daí eu peguei Covid, estava bem maleixo, na verdade. Enfim, não fomos. Aí chegou no domingo que nós estaríamos lá, o Bento me mandou um WhatsApp.
Bah, Paulinho, já que tu não veio me ver, curte esse som. Ele me mandou umas músicas, né? E me diz o que que tu acha. Aí eu pensei, cara, conheço o Bento há 20 anos. Ele continua ouvindo essas músicas ruins dele, né, cara? Aí eu peguei e mandei pra ele, bah, Bento, cara, uma porcaria, não gostei de nada. Mas por quê? Eu fui ver o Bento ontem, fazia, sei lá, 4 anos que eu não vi o Bento. Mas vi ele entrando com o Isaac ontem. Quando eu dei um abraço nele, troquei algumas palavras. Cara, ele teve muitas experiências, eu tive muitas experiências nesses 3, 4 anos que nós não nos vimos. Mas é o mesmo coração, é o mesmo tratamento. Não mudou nada. Igual que Paulo está falando para os coríntios. Não encontrar o meu irmão diferente. Não posso, irmãos. Então pode ter tido experiências novas, novos aprendizados. O cara foi para Disney, ganhou na Mega Sena. Na Mega Sena não pode, né? Aconteceu um monte de coisa com o cara. Mas o trato, o coração tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. O André também conheço há uns 20 anos, né, André? Eu vim aqui em Santa Cruz de vez em quando. Cara, é o mesmo coração, cara. Né? O André, quando conversa comigo, ele tem que encontrar o mesmo coração. Eu não posso mudar do dia para a noite. Me tornei um novo Paulinho, André. Li uns livros, André. Um negócio diferente. Cara, tá, não pode. Não pode ter soberba que me leva a uma divisão e seguir homens. O nosso coração, irmãos, tem que ser um. Um só coração. Um só coração, irmãos. O tratamento, sabe, eu te encontrar como eu espero te encontrar, um coração simples, sem arrogância, sem esse inchaço, tem que ser uma constante. Não pode mudar, porque causa divisão, irmãos. Causa divisão, nos leva a seguir a homens, loucuras, enfim, vocês já entenderam o contexto. Amém, irmãos? Para terminar, tá? Mais poucos versículos aqui. Teve um dia que eu estava voltando de Arroio dos Ratos. E aí eu cheguei lá, tive com um irmão muito querido, um cara muito precioso. E aí ele começou a me contar que tinha evangelizado um, evangelizado o outro, e começou a me dar um pânico dentro de mim, assim, meu Deus, vai ter uma bomba aqui de evangelismo nessa cidade. Aí peguei o carro, estava voltando, eu estava numa agonia tão grande, acho que aí faz um mês, peguei e mandei um áudio para o André. André, aí falei alguns assuntos, falei, cara, está queimando no meu coração que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E no fim, irmãos, o que realmente importa nesse mundo, né? Eu sempre falo isso e até eu morrer ou for arrebatado, eu vou continuar falando. Não importa se eu fui pobre, fui rico, fui saudável, tive algum problema de saúde. Eu preciso estar atento para aquilo que o Senhor quer que eu faça aqui. No fim das contas, dessa conversa toda de soberba, de ir além, de divisão, né? Eu preciso estar muito atento a isso, porque o Senhor tem uma obra nessa terra pronta, tem uma obra pronta, a seara está pronta, mas Ele precisa de trabalhadores. E para mim trabalhar nessa seara, eu tenho que estar com o meu coração limpo. Não posso estar dividido com ninguém. Eu não posso estar indo além do que está escrito e acontecer tudo isso que a gente viu aqui. Nós temos que ter consciência que o Senhor nos chamou para uma obra e nós somos os trabalhadores dessa obra. Eu tenho que estar assim, todo o resto, claro. Não pense que eu vou vir cantar de galo aqui, né, irmãos? Eu acordo já assim com 6 dias de trabalho acumulado, né? Eu sei que de noite tem coisa para fazer. Aí eu já estou orando pela Ruth, pelo Tito no colégio. O dia todo é uma loucura. No meu contexto, assim, para mim, assim, é difícil, né? Mas quando eu penso que o Senhor me chamou para uma seara e que eu sou o trabalhador,
Aí essas coisas todas começam a ficar em segundo plano, não a minha família, claro, né? Mas o meu trabalho, que está 6 dias de contabilidade, que a minha supervisora não fez, que eu tenho que fazer. Quando eu penso que o Brent não para de subir, né? Mas que o dólar, não sei o que, e vem tudo junto. Mas, irmãos, tem uma chama dentro de mim. Tem uma chama que eu sou um trabalhador de uma seara e todo o resto tem que ficar em segundo plano. Eu falei de Arroio dos Ratos, eu tenho uma... Assim, eu sou bem pouco apegado a coisas materiais, bem pouco mesmo, né? Mas o meu carro, olha que eu não entendo nada de carro. E cada vez que eu boto meu carro num barro, num buraco, me dá uma dor na alma. Mas na mesma hora o Espírito Santo, Paulinho, isso é assim, cara, é 0,00000 do que Jesus fez por ti, cara. Que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou e veio te salvar do teu mundinho de loucuras. Ele fez por ti isso, cara. E tu tem que fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Entende, irmão? Por que eu não posso ficar no meu mundinho de soberba, de divisão, de não, né? Entendam por quê, irmãos? Porque eu fui chamado para ser trabalhador de uma seara e tem que ter muito trabalhador. Muito trabalhador. Eu estou com uma percepção que eu nunca tive na minha vida, assim. Nunca mesmo. Eu acho que se deixasse, cara, acho que em 24 horas, tu conversando com alguém sobre o reino, tentando edificar alguém, falando do evangelho, alguém que precise de uma palavra, de uma oração, de que tu toque nele, 24 horas no dia é pouco. Cara, tu não consegue. Não consegue. Chega a dar uma agonia quando eu penso assim, né? Eu sei que eu tenho que estar com os meus filhos, com a minha família. Eu vejo as pessoas ao meu redor e, irmãos, nós somos os trabalhadores de uma grande seara. De uma grande seara. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos tudo. Eu vi o André trazendo essa palavra aqui, meu coração já se encheu. Não pela palavra em si, mas por essa obra espiritual, irmãos, que nós fomos inseridos e que nós temos assim que explodir para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Para terminar, irmãos, último texto. Sempre que vira o ano, eu leio o Antigo Testamento, né? Eu leio o Antigo Testamento, aí termino ele ali em 3, 4 meses, e depois fico só no Novo, né? Então, nesse ano, lendo o Antigo Testamento, eu achei muito interessante, né? Nós lemos lá em Gênesis sobre Sodoma. E a gente sabe que Sodoma era uma cidade assim, cheia de obra das trevas, né? E realmente é. Aí Deus destruiu, vocês conhecem a história melhor do que eu. A Ruth e o Tito sabem melhor do que eu dessas histórias. Mas quando eu passei Gênesis e vim vindo, tem um versículo, alguém deve conhecer com certeza, que é Ezequiel. E eu achei muito quebrantador, não sei se existe isso. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16. Ezequiel 16, 49. Então nós sabemos, irmãos, que Sodoma teve tudo que teve lá. A gente sabe da história que Deus detonou tudo, né? Está lá ainda as ruínas debaixo de algum lugar. Mas olha que interessante o que diz em Ezequiel 16, 49. Aqui é o profeta Ezequiel falando, profetizando. Ele fala bem assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, inchaço, irmãos, a mesma coisa que nós vimos em Salmos, Coríntios, blá. Essa foi a iniquidade da tua irmã, soberba, fartura de pão. E agora sim, aqui vem assim a bomba da noite. E abundância de ociosidade teve ela e suas filhas.
mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aqui o profeta dá uma revelação, dá não complemento, né? A gente sabe das trevas que tinha em Sodoma, mas aqui a gente dá uma visão do Senhor, né? Soberba, irmãos, fartura de pão e agora que abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Quando eu gasto o meu tempo, irmãos, indo além do que está escrito, tendo pontinhos de soberba dentro de mim, que me levam à divisão que está lá em Colossenses, que eu não retenho mais o cabeça e os vínculos do corpo, e começo a seguir doutrinas e loucuras diversas, eu não consigo cumprir aquele chamado de ser um trabalhador da seara. E aqui a gente vê que Sodoma teve praticamente as mesmas coisas, soberba e principalmente ociosidade teve ela. E ela não olhava para o lado, para os necessitados. Ela estava fechadinha na cidade, nos muros, sei lá como é que eles viviam, né? E eu tenho muito temor do Senhor, e eu oro para o Senhor, Senhor, não me deixa me fechar num mundinho de fartura, onde o meu carro está sempre impecável, a suspensão nunca levou um pum. Não me deixa, porque eu sei que tu deixou o céu por minha causa. Quanto mais quanto mais um carrinho, uma porcaria de um carro. Amém, irmãos? Que você possa estar guardando o meu coração, o coração de vocês. Não podemos entrar na soberba. Temos que ter consciência que eu sou um trabalhador de uma grande seara. O Senhor nos deu o Espírito com toda essa graça, esse mover, esse discernimento que Ele tem nos dado já. E eu não posso cair no erro da ociosidade, da soberba e não olhar para o necessitado. E não é o necessitado, o cara que está lá no Nepal. Não que eu não possa, né, ajudar os irmãos que estão lá. Mas a gente sabe que o nosso próximo é o nosso vizinho. É o cara que trabalha no lado da minha cadeira todo dia. Esse é o meu próximo. E eu sou um trabalhador de uma grande seara. Eu não posso ficar preso na ociosidade, no meu mundinho, na minha suspensão que nunca levou um punk. Não posso. Não posso. Jesus fez por mim e eu tenho que fazer para os outros. Regra de ouro. Não tem regras no reino, né? Mas é só um jeito de dizer. Mas continuamos, irmãos, nessa caminhada, né? Vamos continuar caminhando sem soberba. Eu preciso encontrar o Márcio como eu deixei ele, o André precisa me encontrar. Eu preciso encontrar o Michel. Quando eu vou trabalhar e eu volto à noite, a minha esposa tem que saber o marido que está voltando para casa. A minha filha tem que saber o pai que está voltando. Os irmãos que andam comigo têm que saber qual é o Paulinho que vai atender o telefone. Numa noite, Deus te abençoe, meu amado. Aí de manhã cedinho, o que tu quer? Não, não pode. Tem que ser o mesmo coração. Mesmo coração. Que o Senhor possa estar nos guardando. Eu estou orando assim, ó, fervorosamente, para que o Senhor tire eventuais pontinhos de soberba do que eu possa ter ido além do que está escrito. E que o Senhor possa continuar guiando vocês, irmãos, como tem guiado esses anos todos. Porque o principal nós não podemos perder é sair do mundinho da ociosidade de Sodoma, da fartura, e sabermos que nós somos trabalhadores de uma grande seara. Esse é o objetivo, que se exploda o dólar. Não que ele caia, né, Márcio? Caia ou suba, nem sei, mas o André que nos ensina. Tanto faz, irmãos, mas eu sou um trabalhador de uma grande seara. Amém, meus queridos? É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Somos um e nós estamos todos ligados ao cabeça. Vínculos fortes de corpo, irmãos. Não tem nada mais precioso do que isso. De eu ter um ombro para chorar, ter alguém para me corrigir, ter alguém para
me mostrar como eu devo andar, me ajudar nessa caminhada, né? A última, irmãos, 1 minutinho. Uma vez, logo que eu era convertido, eu tinha um discipulador, o cara era assim, o Márcio que fala de vez em quando, eu vejo ele falando para outras pessoas, pega a chuva, desmancha de tão doce que era. E uma vez no início da minha caminhada com o Senhor, eu era tão amado, irmãos, tão amado pelos irmãos, mas um dia eu comecei a ler uns livros diferentes, e eu sou bom, assim, em loucura. Quem quiser falar de loucura pode me procurar. E eu comecei a criar uma loucura do reino, assim, que só eu tinha aquele entendimento, só eu tinha. E aí eu liguei para ele, né? Ele falou: não, Paulo, então tu vem aqui e me conta o que tu está descobrindo. Uma coisa tão extraordinária assim, eu quero que tu compartilhe comigo. Daí eu peguei um caderninho assim, igual esse que eu trouxe. Criei assim uma religião nova, praticamente uma religião nova. Cheguei na casa dele, mas pensa uma soberba, velho. Assim, divisão pegando, coração lá nas alturas, né? Cheguei na casa dele, aí ele abriu a porta, me deu um abraço. Daí já me deu começou uma obra espiritual ali. Mas daí a minha cabeça fervilhando para mostrar a minha religião nova que eu tinha criado para ele. Daí tinha uma Bíblia na mesinha ali. Paulinho, pega a Bíblia ali, cara. Peguei. Nem oramos aquela noite, nem oramos. Era uma tarde até. Nem oramos. Paulinho, abre lá em Filipenses, blá, blá, blá. 20% da religião acabou. Paulinho, abre lá. Vai bem assim, irmãos. Sem orar, sem falar nada. Nem sabia minhas ideias ainda do cara. Abre lá em não sei o que, Tessalonicenses. 30%. Em 4 versículos, ele destruiu minha religião. Destruiu toda a minha loucura. Sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele me levou para o lado da sinceridade de novo. Ele me tirou do ir além do que estava escrito. Que precioso, irmãos. E a partir daquele dia, eu não aprendi com aquele erro. Aquele erro se tornou um exemplo para mim do que acontece quando acontece tudo isso que eu falei para vocês aqui. Mas a partir daquela noite, irmãos, eu me tornei um cara assim, procuro ser muito assim da palavra. Pode ser a ideia mais estrondosa do mundo, mas se tu não me mostrar que está na palavra, não, zero, nem gasta tempo comigo. Se não tiver um versículo, eu estou me tornando um crítico de vídeo do YouTube. O que mandam de vídeo do YouTube para mim, Paulinho, me dá a tua opinião aí tal desse vídeo. Aí me manda, Aí eu agora tenho a velocidade 2, né? Mas daí os caras assim com umas ideias extraordinárias, mas pensa umas ideias assim que eu votava nesse cara. Se ele fosse candidato, eu votava nele. Mas o cara não usa um versículo, mas nem um. Não me serve. Não me serve ir além do que está escrito. Eu quero ficar com o que está escrito, porque eu sou trabalhador de uma grande seara. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te damos graças porque nós queremos continuar perseverando, Senhor, em reter o cabeça, em reter nossos vínculos, porque a tua palavra diz que nós somos literalmente corpo de Cristo, Senhor. E nós continuamos na nossa caminhada aqui nessa terra condenada, Senhor. Tudo que falamos aqui, colocamos diante de Ti, com toda a simplicidade e com o coração rasgado até, Senhor, para que nós não venhamos a praticar essas coisas que nos levam para longe de Ti, Senhor. Queremos manter na nossa mente essa revelação de que nós somos trabalhadores e que nós temos um trabalho a fazer que Tu mesmo nos ordenou, Senhor. Guarda a minha família, meus irmãos aqui. Nós continuamos com o nosso coração sujeitos a Ti, Senhor. Sujeitos uns aos outros também, Senhor, porque assim está escrito. Nós Te damos graças por tudo, Senhor. De verdade, Senhor, porque nós Te amamos e queremos cumprir aquilo que tem nos chamado aqui nessa terra, Senhor, no nome de Jesus, Pai.